Olá, pessoas! Hoje eu quero falar um pouquinho sobre um assunto que eu confesso para vocês que eu nunca fui buscar curso e é sobre mediunidade. Muitas pessoas em processo de desenvolvimento ou porque estão tendo uma sensibilidade, estão muito abertas, veem ou sente ou tem um impulso para escrever que é mais raro, né, da psicografia, porque a gente participa lá do nosso chá xamânico, a ayahuasca, e que expande muito todos os nossos sentidos. E além dos nossos sentidos mais comuns, de ouvir, de sentir cheiro, de tocar, de todas essas sensações mais comuns, a gente tem, a grande maioria desenvolve muito essa questão de mediunidade. Né? Então tem algumas pessoas que dizem, eu tenho muito medo, eu tenho a impressão que tem alguém perto de mim, eu sinto que vulto, ou eu ouço vozes, mais ou menos o mais comum é nesse sentido, a pessoa conta, descreve vários eventos da vida dela, e normalmente esse assunto não é muito bem-vindo, né? Nós viemos de uma cultura maioria católica, onde quando se fala a palavra espírita, espírito, espiritualidade, a pessoa relaciona com o espírito, coisa do demônio e que Deus castiga e que isso não é coisa de Deus. E não sei se alguns de vocês lembram na nossa infância, quando as mães levavam uma roupa na benzedeira, numa mulher espírita para benzer a roupa, aquela coisa de energização e tal, já era tudo meio assim, meio camuflado, meio escondido, não era um assunto muito aberto. Então, muitas pessoas me procuram para conversar, para se orientar, para saber o que, que é normal, o que, que não é normal, né? Então a gente dá umas dicas, dá uma pista, porque estamos lá ou em contato com o meditário ou em contato com as terapias alternativas, e cada um de nós meio que a gente vai atraindo um determinado público, uma determinada situação, um tipo de necessidade. E esse é um que me procura bastante. Então, assim, com relação à mediunidade, uma das primeiras coisas assim que é importante a gente considerar é elevar a nossa vibração. O que é essa história de vibração? A nossa energia, como é que está o nosso astral, a nossa disposição, como é que eu me nutro, como é que eu me cuido, como é que eu me alimento nos vários aspectos da vida, não só alimento para o corpo físico, mas como é que eu nutro o meu aspecto mental, emocional, quando eu vejo que eu estou ficando enfraquecido, quando eu estou ficando debilitado, quando eu estou ficando negativo, quando eu estou ficando raivoso, quando eu não tenho ânimo e vontade para as coisas, o que que eu faço? Eu faço alguma coisa ou eu só fico resmungando, reclamando? Então é importante, isso a gente chama vibração. E para o médio é mais importante ainda, porque o médio, se ele fica nessa baixa vibração, ele é tido como uma porta aberta para virem espíritos, pessoas que já desencarnaram, que já morreram, que ainda não estão num estado muito bom, no estado de luz, estão por aí muito mais do que a gente imagina, perdidos, vagando dentro dos nossos ambientes, nos comércio, na padaria, assistindo televisão, é bem normal, são pessoas, tá? Só não tem esse corpo físico que eles usam, tem outros corpos sutis, né? Então, quando a gente se dá conta que é assim que acontece, a gente começa a participar de um grupo de desenvolvimento, de aprendizado, o assunto vai ficando mais familiar e aquele medão que se tinha, a gente vai perdendo, a tendência é ir perdendo um pouco, né? Então vamos conversando mais sobre o assunto e se que tipo de sensibilidade essa pessoa tem, e por aí ela vai aprendendo muita coisa, a gente vai dando umas dicas. Temos lá no Instituto Meditário até uma pequena biblioteca onde emprestamos livros. E a pessoa só vendo e participando de um grupo já torna, já a coisa fica, o assunto fica mais natural, né?
enquanto ela, na família dela, era tido como louca, como tá viajando na maionese, isso não existe. A pessoa, além de sentir, além de ter todo o sofrimento, porque ela tá percebendo, porque ela tá vendo, ela se sente sozinha. E então ela sofre duas vezes, né? Por ter essas sensações todas e pela família ou quem está em volta não entender e ficar taxando esses nomes todos. E muitas pessoas são, inclusive, internadas como loucos por questão de ter essas sensibilidades. Então é importante quando a gente conhece ou a gente mesmo sente alguma coisa nesse sentido, que a gente procure informação. Sempre vai ter alguém nas proximidades ou não proximidades, ou por telefone, ou uma leitura, uma forma de ajuda. Né? Então, aquilo que até então amedrontava vai tornando um assunto mais natural, onde as pessoas trocam mais ideias, vão trocando figurinha e vão conversando e vai ficando um assunto mais comum. Eu costumo dizer que eu converso com os mortos na mesma proporção que eu converso com os vivos, porque né, a gente recebe pessoas que têm esse tipo de dificuldade, então lá pelas tantas tem uma incorporação e a gente vai conversar com quem está no campo dessa pessoa, orientar, né? Porque tem gente que diz, sai daqui, eu não quero ver, eu não quero sentir, sai, aquele medo, aquela coisa que desapareça de uma vez. Mas às vezes é importante a gente orientar. E se fosse um ente querido nosso? E se fosse uma pessoa da nossa família? Será que a gente diria também sai e só quer se ver livre? Ou a gente teria um interesse de ajudar, de orientar, de dizer que tem um lugar apropriado para estar, que a vida continua, que essa morte que nós aprendemos não existe e que tudo isso a pessoa pode ir aprendendo e à medida que ela vai recebendo esse conforto, essa orientação, ela vai aceitar ajuda. Então a gente precisa primeiro convencer, orientar como é que é o depois, né? Tem pessoas que são mais resistentes aqui, como quando estão vivas entre nós. Tem algumas pessoas que não acreditam num monte de coisas, que não querem aprender, que não querem mudar, que não acreditam que isso exista. Então não é depois que morre que vai transformar, que vai mudar muito, né? Essas crenças, essas dificuldades, essas resistências continuam depois que a pessoa morre. Então, nós precisamos argumentar, orientar, mostrar como é que é no lado de lá. E às vezes a gente pede para a equipe que está no lado de lá, que nós chamamos os socorristas, trazer alguém em estado de luz, uma pessoa que já aprendeu, que já está numa condição favorável, que já trabalha no lado de lá, que já aprendeu muita coisa, que já aprendeu sobre o amor, que já aprendeu sobre o perdão, para que ela venha então e converse com essa pessoa que está nessa condição aí de precisando ajuda e, né, tanto o médio quanto a pessoa que está ali no campo dela na condição de desencarnado. Então, assim, eu digo essas palavras. É claro que aqui eu estou falando de uma forma muito resumida, muito só para dar uma ideia geral mesmo, né? E também assim temos grupos, né? Através do Meditar e lá já estamos no terceiro grupo mediúnico para tratar, para dar um amparo, para dar um apoio para as pessoas que têm esse tipo de necessidade e precisam dessas orientações. Tá ok? Então ninguém é louco, esse assunto existe, mediunidade existe sim, e o que falta para a gente superar esse medo, essas crenças negativas é o aprendizado, né? Então tá aqui a minha sugestão. Quem quiser conversar mais, estamos lá na Signe, na nossa clínica, ou estamos através dos grupos lá no Meditare, e são sempre bem-vindos, né? Ok? É o que temos para hoje, só essa pincelada. Qualquer coisa ou perguntas que queiram fazer, que tem. É difícil o dia que passa sem que alguém me ligue pedindo ajuda ou fazendo alguma pergunta com relação a esse assunto. Então, por isso que eu estou dando umas pinceladas aqui, assim, para ir tornando mais natural, né, a gente falar sobre isso, ok? É o que temos para hoje. Qualquer coisa a gente pode continuar falando sobre isso, ou convidar até alguma pessoa, ou uma palestra, ou um áudio maior, mais esclarecedor, tá ok?
Vamos então até um próximo momento. É o que temos para hoje.